Olá, hoje eu vou falar de um assunto bastante importante na física, que é a respeito das grandezas escalares e grandezas vetoriais. Antes de definir cada uma, o que é uma grandeza escalar, o que é uma grandeza vetorial, eu vou iniciar com um exemplo aqui ilustrando um campo escalar e um campo vetorial. Então acompanhe aqui comigo uma figurinha bastante importante para quem surfa, porque ela ilustra aqui um campo escalar dado pela altura das ondas, então tem uma coloração aqui. Através dessa coloração eu consigo saber qual que é a altura significativa das ondas. E um campo vetorial, onde eu ilustro aqui as velocidades das correntes. Esse campo vetorial ilustra a velocidade, a direção de como a ondulação está chegando aqui na costa litoral brasileira. Então eu consigo perceber que um campo escalar está associado a uma magnitude e percebo também que um campo vetorial dado por essas flechinhas, está associado não só a uma magnitude, que é a velocidade, mas também uma orientação, que é dada pela direção da ondulação que está chegando aqui no litoral. Continuando aqui com alguns exemplos de grandezas escalares, eu tenho aqui a temperatura num dado ambiente, a pressão atmosférica, a umidade relativa do ar, um volume, uma área, entre outras grandezas. Alguns exemplos de grandezas vetoriais, por exemplo, a velocidade de um carro, uma aceleração, uma força, um deslocamento, um campo elétrico, um campo magnético, são exemplos de grandezas vetoriais. Resumindo nosso raciocínio, uma grandeza vetorial ela é expressa por sua magnitude e orientação. Já uma grandeza escalar é representada simplesmente pela sua magnitude. Dando mais um exemplo de uma grandeza vetorial, então olha só, a velocidade do vento, 8 km por hora, orientação nordeste. Olha só o galinho lá, indicando a orientação da velocidade do vento. Então, uma magnitude e uma orientação. Já a grandeza escalar, por sua vez, é simplesmente representada por uma magnitude, que é o 350 ml, que é o volume do copo dessa bebida aqui. E daí você vai me perguntar, mas para que servem essas grandezas vetoriais? Onde é que eu utilizo isso? Bom, essas grandezas são utilizadas em diversas áreas do conhecimento para resolver problemas reais. O nosso conteúdo vai se fechar em problemas mais simples, mas mesmo assim a gente vai precisar um pouco de uma formalização matemática e algumas definições que a gente vai ver a seguir. A primeira delas é como é que eu represento matematicamente uma grandeza vetorial, ou seja, como é que eu consigo expressar de forma matemática um vetor, uma grandeza vetorial. Eu tenho algumas formas para fazer isso e eu vou iniciar com uma representação simbólica que é dada por uma letra com uma setinha acima dela. Então eu sei que isso aqui está representando um dado vetor. E se é um vetor, a gente viu que um vetor possui uma magnitude e uma orientação. Então, se eu quiser expressar, por exemplo, qual que é a magnitude, qual que é a minha orientação, eu posso ir também um pouquinho mais além, fazendo da seguinte forma. O meu vetor A ele é igual a uma certa magnitude A vezes uma orientação. E quem que é essa orientação? Essa orientação é um vetorzinho unitário que possui um módulo igual a 1. Ou seja, esse vetorzinho está indicando apenas uma direção. Então, com essa representação um pouquinho mais explícita, eu consigo indicar que eu consigo mostrar quanto vale a minha magnitude no meu vetor A e qual é a sua direção indicada aqui por um vetor unitário através de um sistema de referência. Um detalhe bastante importante que a gente tem que perceber aqui é o seguinte: qual dessas representações aqui estaria correta? Um vetor A é igual a 50 newtons? A magnitude do meu vetor A é igual a 50 newtons? Ou o módulo do meu vetor A é igual a 50 newtons? Quais dessas representações estaria correta? Então, a primeira a gente vê que é errada, porque um vetor ele não é igual a uma magnitude. Um vetor ele tem uma magnitude e uma orientação, então eu não posso igualar uma representação vetorial a uma magnitude. Já por outro lado, essas duas representações aqui, o módulo do meu vetor A é igual a 50 newtons, está correto, e o módulo do meu vetor A, ou seja, a magnitude, ou o módulo, que é a mesma coisa, é igual a 50 newtons, então essas duas representações estão corretas.
Outra forma de representar uma grandeza vetorial é através da sua forma geométrica. Então, olha só, eu tenho aqui o meu vetor A representado por essa setinha, onde o tamanho, o comprimento dessa setinha é a sua magnitude e a orientação está explícita aqui nessa forma geométrica. E além disso, por fim, uma outra tipo de representação de um vetor é através de suas componentes de um dado sistema de referência. E para falar desse assunto, a gente vai precisar de falar de um outro assunto adiante, então vamos guardar um pouquinho esse tema aqui, depois a gente vai voltar nele. Por hora era isso que eu tinha para falar para vocês. Fazendo um resuminho rapidamente do que a gente viu, o que a gente viu hoje? A gente viu o que é uma grandeza vetorial e o que é uma grandeza escalar. Vimos também como é que eu represento matematicamente um vetor, ou seja, qual é a notação que eu utilizo para expressar de forma matemática um vetor. Eu espero vocês na próxima aula. Muito obrigado pela atenção.